Neste módulo eu vou te ensinar como montar o seu quarto passo a passo na prática, onde posicionar, quais são os itens essenciais, tudo aquilo que a gente já contou nas outras aulas. Desta vez a gente vai reforçar mostrando como fazer. Então a gente vai começar colocando a cama, que é a grande superfície do quarto, né? A gente já tem o piso, que seria a primeira escolha num projeto, porque é a maior área que a gente tem nesse espaço. Por que eu escolhi essa parede para colocar a cama? Porque ela tá de frente para a porta, então quando a pessoa entra no seu quarto, você consegue ver quem está chegando. Aqui eu tinha duas possibilidades, essa parede aqui atrás ou a parede ao meu lado, onde fica a janela. Mas como eu prefiro ter a vista da janela e não ficar de costas para a janela, eu escolhi essa parede. Aqui também eu tenho mais profundidade e facilita se eu quiser assistir televisão, por exemplo, no meu quarto. Então a cama eu posicionei no eixo central do quarto, deixando a mesma dimensão de espaço tanto aqui quanto do outro lado. O ideal é que a gente tenha no mínimo 60 centímetros. E eu coloquei o colchão antes, o que não é adequado, sempre a gente coloca a cabeceira primeiro. Mas como eu quero te mostrar que eu vou escolher a altura da cabeceira a partir do colchão, eu resolvi antecipar essa entrada. Então o ideal é que você coloque a cabeceira e depois você venha com as coisas mais finas, já que a cabeceira faz sujeira, né? Porque você tem que furar para fixar ela na parede e aí você pode acabar sujando o seu colchão ou o seu lençol. Então aqui a gente está invertendo etapas só para você entender qual a dinâmica de altura da cabeceira, tá bom? Eu escolhi essa cabeceira de estofado para fazer um contraponto, já que eu já tenho um piso de madeira. Eu gosto dessa mistura de texturas. Ela tem essas costuras mais marcadas, mas ao mesmo tempo ela tem um tecido natural. Então ela remete muito ao ar mais contemporâneo e atemporal. Sobre a altura, como eu falei para vocês na aula de cabeceira, o ideal é que a gente tenha 50 centímetros acima do colchão. Como existem vários tipos de colchão no mercado, vai depender de qual é a altura do seu. A gente também não entrou no detalhe de tipos de colchão, porque cada um tem uma demanda, né? Tem gente que tem hernia de discos, tem gente que tem problema na coluna, então o ideal no colchão é você escolher o que melhor se adapta ao seu corpo. A gente em casa tem aquele colchão que vem a vácuo, e a maioria das empresas que vendem esse colchão a vácuo, elas deixam que você experimente pelo menos 3 meses. Então é um período legal de você experimentar, provar e ter certeza se você vai gostar. Ou então vá até as lojas, deite com seu esposo ou sua esposa, com seu companheiro, sozinho e teste por um bom tempo esse colchão para ter certeza do que você está comprando, tá bom? Agora a gente vai para a cortina. Como eu ensinei para vocês na aula de cortina, existem várias possibilidades de tecido, mas eu gosto muito da gaze de linho. E eu gosto quando tem essa alça que o tecido vira. Acho que fica um acabamento mais bonito do que a argola. Aqui a gente está num quarto de uma casa antiga, um quarto super confortável, ele tem uma dimensão maior do que o padrão. Então a gente não vai usar a cortina na parede toda, a gente não quer ganhar mais dimensão, a gente quer trazer mais conforto e aconchego. De qualquer forma, a gente não vai usar uma cortina curta, a gente tem que usar a cortina até o chão. Então a gente colocou o varão numa posição acima da janela e aí a gente escolheu uma cortina que vai até o chão. O ideal, como a gente falou na aula de cortina, é que você tenha uma cortina um pouco maior do padrão, né, do tamanho do seu pé direito. Porque quando você lavar, dependendo do tecido, especialmente se ele for natural, ela vai encolher. Então, siga as dicas que a gente falou na aula de cortina. Se você não lembra, pode acessar a aula de novo, porque vale a pena, porque é uma coisa que você vai ter por muito tempo. Já em relação aos quadros, é uma dúvida super recorrente de vocês de como escolher os quadros, qual o quadro ideal para cada cômodo da casa. Pra gente, obra de arte, quadro, print, qualquer tipo de adorno que vá na parede, para você apreciar, visualizar, é importante que toque ao seu coração. Então você sabe o que você gosta, tem que treinar o seu olhar. Aqui a gente está usando obras abstratas, que eu gosto muito. E eu gosto muito de fazer essa volumetria com diferentes tamanhos. Uma outra coisa que eu gosto também, isso é puramente gosto, não existe o certo ou o errado, é você colocar o quadro deslocado do eixo da parede, né? Do meio, do centro aqui da cabeceira. Eu gosto de colocar ele mais para o lado ou para o outro.
acho que fica mais moderno, uma proposta diferente. Mas claro, você pode colocar um quadro único aqui, um quadro mais horizontal, da forma que você quiser. O que eu não gosto e acho que não fica legal é você colocar um quadro do casal, uma fotografia, que eu acho que fica too much, sabe? Eu acho que o retrato da família, ela pode estar num porta-retrato, na mesa de cabeceira ou no corredor da área íntima. Aí você pode fazer um grande painel de fotos da sua família. A altura ideal para você instalar os quadros é na altura dos olhos. Claro, cada um tem uma altura, mas na média a gente instala 1,50 m do chão no eixo do quadro. Agora a gente vai para alguns detalhes que fazem toda a diferença na composição do quarto. É importante a gente ter uma iluminação direta, já que a gente tem uma cabeceira estofada que proporciona uma leitura na cama, a gente pode colocar essa luz indireta também. Se você não pensou nisso no projeto, não tem problema, porque agora a gente tem essas arandelas que você fixa na parede, mas a alimentação dela de eletricidade ela é feita pela tomada, então você não precisa fazer nenhum tipo de obra e você consegue o mesmo resultado de conforto dessa luz mais indireta. Agora eu quero te falar sobre mesas de cabeceira. Como eu comentei na aula, existem várias opções, mas para esse quarto eu vou usar uma mesa lateral mesmo. Não vou usar uma mesa com gaveta. Eu gosto dessa simplicidade porque a gente não acumula coisas. Lembra na aula de tapetes que a gente falou um pouco sobre quais tipos podem ser usados no quarto e quais formas de colocar? Aqui eu vou usar uma passadeira que tem uma trama natural, é uma mistura de tear manual de algodão com fibra de sisal. Eu gosto dessa textura porque é bem gostosa e é fácil de fazer manutenção. Viu como a gente colocou somente o essencial e ficou um quarto super gostoso? Você também pode pintar a parede, trazer mais personalidade daquilo que você gosta, uma cama colorida, sempre pensando no seu estilo e não em só buscar inspirações na internet ou printar somente fotos e tentar reproduzir. É importante você colocar a sua energia, o que você gosta e que aquele lugar te represente de alguma forma. Nas mesinhas laterais eu coloquei um organizador de bijuteria, por exemplo, então ele serve como apoio já que a gente não tem gaveta. São alguns insights, algumas dicas que também podem baratear a montagem do seu quarto. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver qualquer dúvida, não deixe de me escrever, eu vou ter o prazer em te responder e até a próxima aula.